Algo estranho está acontecendo na Alemanha, e é que o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, é preciso fazer a diferença. Uma coisa é o chanceler, que é o líder da Alemanha, mas nesta ocasião estamos falando do presidente. E é que Frank-Walter Steinmeier, teria alertado que a Alemanha estaria enfrentando sua maior ameaça à democracia desde 1989, quando o Muro de Berlim caiu. Durante um discurso comemorativo hoje, o próprio Steinmeier teria evocado momentos-chave da história alemã, incluindo um momento da fundação da República em 1918. Ele afirma que a democracia está sob pressão e diz que, neste momento, o populismo e o extremismo estão entrando, que estariam envenenando os debates e lucrando com o medo. Ele também faz referência direta ao ressurgimento do antissemitismo após os ataques do Hamas em 2023 e mencionou que, 87 anos depois da Noite dos cristais quebrados, esse ódio ainda persiste, afirma. Advertiu que o momento crescente de divisão que se vive no leste mas este alemão perdeu a energia revolucionária da unificação, afirma. O próprio presidente diz, sem alarmismos, simplesmente que a democracia e a liberdade estão ameaçadas agora mais do que nunca, afirma após a reunificação, apontando que há dois grandes perigos: o autoritarismo russo, que destruiu a ordem da paz europeia, e também o avanço da ultradireita interna, que está ganhando espaço entre a população, afirma. Ele afirma que espera que a tempestade passe, mas que a sociedade alemã deve agir para proteger as instituições. Ele ressalta que são necessárias ações cidadãs para que o extremismo não avance naquele país. Bem, declarações fortes. Algo está acontecendo dentro da Alemanha. Algo estranho está acontecendo dentro da Alemanha. Para que esse aviso seja dado. Não foi no dia 10, foi no dia 9 de novembro, quando ele fez essa declaração, que me parece, bem, importante. Obrigado. O discurso ele se enquadra no contexto em que, neste momento, grupos radicais de diferentes ângulos, de diferentes lados políticos, estão ganhando força. E essa divisão e esse extremismo, bem, preocupa a Alemanha, mas também acontece em outras regiões da Europa. Fiquem atentos a isso. Aliás, veja o que está acontecendo com esses ataques que estão acontecendo agora mesmo em... Bem, essas são as temperaturas lá em Chicago, mas deixe-me mostrar o que está acontecendo. Isso é contra duas embarcações, dois barcos que teriam sido atacados no Pacífico. De acordo com o que foi relatado, haveria 6 pessoas que teriam perdido a vida. Isso nessa região do mundo, nessa área, é onde os Estados Unidos têm realizado ataques, não é? Contra esse tipo de embarcações, de lanchas. O próprio secretário de guerra, Pete Hegseth, teria dito que o número total de mortos seria de 76 desde o início, 76 pessoas, ele disse. Eliminamos, diz o secretário, narcoterroristas que pretendem prejudicar nosso país e nosso povo, diz o funcionário. Quando já lhe pediram, que então mostre evidências dessa suposta intenção de ir aos Estados Unidos para prejudicar os Estados Unidos. Sobre algumas dessas embarcações não se sabe nada, nem quem eram, nem o que transportavam. Nem nada, né? Então, ontem, Kaja Kallas, a responsável pela diplomacia da Europa, foi bastante crítica. Ela criticou duramente a estratégia de Trump de atacar e disparar mísseis contra esses barcos, sem evidências ou detê-lo, apenas atacando. Então, evidentemente, isso está gerando cada vez mais críticas, inclusive de aliados dos próprios Estados Unidos. Um tema, portanto, que evidentemente está chamando essa atenção. Agora, outro assunto que também é importante é o que está acontecendo com o ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy. Vocês se lembram que ele foi preso recentemente? Bom, agora mesmo esse Sarkozy não vai ser libertado, mas sim vai ser tirado da prisão. O ex-presidente da França foi liberado após 20 dias de prisão sob o regime de controle judicial. A decisão foi tomada pelo Tribunal de Apelação de Paris após uma audiência na qual Sarkozy participou por videoconferência da prisão. O ex-mandatário demonstrou emoção na audiência.
Ele afirmou: é exaustivo, um pesadelo só suportável pela humanidade dos funcionários. Sua condenação foi de 5 anos de prisão, sendo 2 deles em regime fechado, por financiamento ilegal da campanha de 2007, com suposto dinheiro do regime líbio de Muammar Gaddafi. Ele foi mantido em isolamento total, com vigilância armada 24 horas no presídio de Eslazante, tornando-se o primeiro ex-presidente francês preso. O isolamento gerou polêmica. O sindicato UFAF e a União Nacional dos Sindicatos Autônomos denunciaram uma loucura de segurança e uma humilhação para o corpo penitenciário. O ministro da Justiça, Gérard Darmanin, visitou a prisão nos primeiros dias, causando controvérsia por possível interferência política. Sarkozy nega tudo, diz que não há provas, apenas suspeitas políticas. Sua defesa recorreu das sentenças. Ele diz que não recebeu absolutamente nada, que não há nenhuma evidência, que ele prove. E bom, é um tema que continua sendo debatido. A acusação, entre 2005 e 2007, como ministro do Interior, ele teria recebido esses fundos para sua campanha. Ele foi absolvido por corrupção passiva e desvio de fundos, mas é um tema que continua gerando divisões naquele país também. Aliás, outro assunto que chama a atenção está. Por outro lado, surge essa imagem de Ahmed al-Shara chegando à Casa Branca para se encontrar com Donald Trump. Nesse momento, ele passa por ali, atrás da segurança da Casa Branca. Por outro lado, a Rússia poderia ficar isolada da internet em nível mundial? Isso por uma decisão da própria Rússia. O legislador russo Alexei Sheba afirmou que sim. Supostamente para que possam influenciar as eleições de 2026, possivelmente a conexão com a internet mundial será encerrada. Um tipo de censura total, bem latino, né? Para evitar supostos ciberataques, segundo o que relatam, a Rússia pode ficar totalmente isolada da internet em nível global. Isso dizem caso seja detectada interferência nas eleições, afirmando que em anos anteriores já tiveram ciberataques. E bem, diante disso, querem evitar ataques à Comissão Eleitoral Central. Isso, segundo o que diz Alexei Sheba, o legislador russo que fez esse comentário, ele diz: em caso de uma ameaça grave, as autoridades estão preparadas para isolar completamente a internet russa da rede global. Isso poderia acontecer a partir de 1º de março de 2026, segundo as autoridades daquele país. Bom, vamos ver, se eles se desconectarem completamente, seria algo bastante impactante para a comunicação daquele país.